ou então o escritor de Provérbios, e não devemos nos cingir só em Salomão, né? Porque o livro de Provérbios não foi só escrito por Salomão. É bem verdade que a maioria dos capítulos foram compilados por Salomão, ou escritos por Salomão, mas vamos encontrar alguns que não são de autoria de Salomão. Glória a Deus. O rei Ezequiel, por exemplo, compilou na sua época alguns dos provérbios. Claro, quando diz compilar, provavelmente não significa que ele tenha propriamente escrevido e assim, né? Porque há uns que ele, glória a Deus, escreveu, mas há uns que já estava escrito e ele simplesmente juntou. Glória a Deus nas alturas. Mas não é isso que eu quero falar. Não é disso. Então, Salomão escreve dizendo que instrua o seu filho nos caminhos do Senhor. E quando ele crescer, não se vai desviar dos mesmos. Sim, vai permanecer no caminho do Senhor, no caminho do vivo Deus, no caminho do eterno Deus. Sim, essa é a primeira pergunta. Não esqueci a segunda, irmã Yolanda. Certo, não esqueci. Então, e assim vai-se. Mas isso não significa, propriamente, que o facto de o filho ser instruído pelo seu pai no caminho do Senhor, e quando ele crescer, está garantido que ele vai seguir tudo quanto o pai lhe ensinou. Ou seja, como se diz, né, em português, que não é uma condição sine qua non, que significa que ouviu o pai falou, ou ouvia o pai fazer aquilo que agrada a Deus, e assim ele vai viver também o mesmo que o pai ensinou, o mesmo que o pai falou. Não é uma condição sine qua non. Sim, porque senão os filhos seriam como se fossem robôs, não teriam vontade própria. Sim, não teriam aquela vontade, ou então aquele poder pronto que existe em todo ser humano de escolher o bem e o errado, como está escrito na Bíblia. Acho que põe diante de dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Mas aconselho, o próprio Deus a dizer isso, aconselhar o homem que escolhas o caminho da vida para que vivas. Se escolhes o caminho da morte, vais morrer. E também diz a Bíblia que o bem e a morte estão diante do homem, e aquele que preferir um deles vai também gozar de seus frutos. Vai gozar dos seus frutos. Então, o homem tem aquele poder dentro dele de decidir o caminho que ele queira seguir, de escolher o bem e o mal, assim como está escrito lá no livro de Isaías, que o Messias que viria seria um menino, que nasceria como qualquer menino, e comeria leite e manteiga, com qualquer menino, com qualquer criança. Sim, com qualquer criança, até que ele saiba escolher o bem e o mal, até que ele saiba escolher o bem e o mal, ou seja, extinguir o bem e o mal. Significa até que ele tenha aquela consciência de que isso é bem, isso é mal. Então aí, a partir daí, glória a Deus, seus atos começariam a ser pesados por Deus. Não só começariam a ser pesados por Deus, ele começaria agora a colher tudo quanto ele estiver a praticar, ou a semear. Então, é bem verdade que os pais têm esse dever, os pais crentes, claro, de instruir os filhos no caminho do Senhor. Para quê? Para ver se eles se salvem, para ver se eles possam andar no temor do Senhor. Mas, como eu disse e repito, isso é como uma condição imperiosa sine qua non, de que já está tudo garantido e assim será não. Porque o filho vai crescendo, ele vai vendo. E como se fosse um papagaio, vai imitando,
ele vai crescendo, mas depois chega uma altura que ele vai observando também aquilo que está à sua volta. E ele depois que chega a decidir se vale a pena seguir o caminho que o pai quer, desde a terra ainda foi lhe instruindo, se vale a pena seguir os conselhos que o pai foi dando a ele, ou não. E há casos até a pessoa está a acatar bem os conselhos, a criança está a acatar bem os conselhos do pai, porque também vai depender muito da idade também da criança, porque é uma idade que o pai vai falar, ele não vai entender nada do que o pai está a falar. Ele até pode ouvir e dizer sim, pai, mas não está entendendo que o pai não faz nada. Porque ainda não tem uma capacidade para tal. Então, quando ele avançar, chega aí, ele simplesmente se esquece de tudo quanto o pai falou, porque não entendeu, não introduziu aquilo por dentro. Agora, já há uma idade que o pai está a falar, ele consegue entender, consegue perceber a ideia que o pai está querendo transmitir a ele. Agora, só que acontece que ele vai começar a se envolver também com o meio, porque estamos no mundo. E é o que normalmente tem acontecido. Começa a se envolver no meio, o meio ambiente, aquilo que se diz que a psicologia, não só que o meio ambiente pode influenciar mesmo de que maneira. Se a pessoa não for forte, acaba mesmo sendo mudado, acaba sendo desviado. Então ele vai se envolver nesse meio, na escola, em outros lugares, enfim. E aí ele vai ouvir, vai se deparar com outra realidade, vai ouvir outras palavras, e muitos acabaram sendo convencidos por isso. E porque ele agora já está naquela idade de conseguir distinguir o bem e o mal. Então, quando ele quer decidir, a tendência sempre é querer decidir para o caminho do mal, por causa do pecado de Adão que está no homem. O pecado de Adão que está dentro do homem. Qual é o pecado? O pecado que é chamado, que os católicos chamam de pecado original. Aquele pecado começa a clamar dentro dele. E o mundo, como é que está aqui, o pecado também que está aqui. Bem de perto, perto de nós, como diz o escritor de Hebreus, que o pecado que tão de perto nos rodeia, começa a convidá-lo. E usando também as pessoas em volta, assim que acabam atraindo muitas vezes a pessoa. Ou então o jovem, ou o menino, digamos assim. E acaba caindo no pecado. E muitos, como eu já ouvi casos, ele resistiu, mas depois, quando mergulhou no pecado, já nem conseguiu mais sair. Assusta só os pais, que vem o menino, a menina, que é tão obediente, começa já a chegar a se rebelar, vem já da escola, começa a ter comportamento já que é muito estranho. Por quê? Porque já mergulhou no mundo do pecado. Já mergulhou. Já está a se drogar, já está a se prostituir, já está a praticar pecados, enfim. Então, quando isso acontece, o que vai acontecer? O filho, como aconteceu com muitos desses reis, acaba prosseguindo o seu curso e vivendo conforme ele acha que ele deve viver. E assim aconteceu com muitos desses filhos dos reis. E muitos deles ouviam os pais a instruir, os pais falavam, mas os seus corações não estavam, como se diz lá no Brasil, não estavam nem aí. Os reis instruíam os pais, nesse caso, olha, meu filho, assim. Mas, como diz a Bíblia, eles não prepararam seus corações para quê? Para que quando subissem no trono, para serem reis no lugar dos seus pais, pudessem servir ao Senhor, pudessem agradar ao Senhor, pudessem fazer a vontade do Senhor. O pai falava, o pai fazia, mas eles também olhavam e ouviam muito aquilo que seus amigos faziam. Por exemplo vivo, Roboão, filho de Salomão. Ele ouvia o seu pai, ele sabia muito bem que o pai era um sábio. E o pai instruía muita gente, até grandes sábios que vinham de muitas terras. Iam ter com Salomão, e Salomão instruía eles. Então estavam pasmados, porque a sabedoria de Salomão era a sabedoria que
que veio do alto. Sim. E então estava pasmado. E Roboão ouvia o seu pai, acompanhava, via como o pai se procedia, os servos do pai. Enfim. Mas quando o pai morre, ele ascende ao trono, ele fez tudo contrário daquilo que o seu pai fez. É claro que o pai no final também se corrompeu depois, claro, né? Uns dizem que se arrependeu por causa do escrito que ele escreve, como no livro de Eclesiastes. Mas isso é uma outra coisa. Ele acabou fazendo tudo contrário daquilo que o seu pai havia ensinado a ele, do que ele havia ouvido do seu pai. Isso só se deu por quê? Primeiro, é que ele não preparou seu coração para não só receber todos os ensinamentos que o pai passava a ele, com ou sem palavra, mas também, em contrapartida, ou então, o segundo lugar, é que ele tinha amigos ímpios. Tinha amigos ímpios. Esses amigos ímpios também incutiam seus conselhos ímpios na mente dele, ou no coração dele. E ele acabou mais acatando os conselhos dos seus amigos, com quem ele andava, amigos da infância. Foram crescendo juntos, até quando ele ascendeu ao poder, aqueles amigos permaneceram ao lado dele. E quem já leu o Bíblia sabe muito bem que quando ele se ascendeu ao poder, ele dirigiu-se ao povo para ir discursar e ouvir mais ou menos o que o povo tinha. E ele assim que, glória a Deus, proceder. E o povo clamava por alguma coisa, pedia para que ele reduzisse o peso que o pai dele havia imposto sobre eles, que é o imposto, porque Salomão havia imposto quase o pleonagem, um imposto muito grande sobre eles. E muitos deles não conseguiam, tinham dificuldade de pagar o imposto. E não só. E eles estavam a pedir para que ele abrandasse aquilo, para que ele reduzisse. Isso aí ele disse, tá bem, vão, daqui a 3 dias, voltem. E eu darei a vocês a resposta. E o que aconteceu? Os anciãos, aqueles que estavam na presença do seu pai Salomão, que assistiam a seu pai, aconselharam ele dizendo, olha, dá ouvido ao que o povo está a falar. Porque o povo está a clamar que o seu pai governou sobre nós com um jugo tão pesado. Ele governou sobre nós com uma mão de quê? Uma mão pesada. Então ele via a nossa carga, para que o povo não se revolte, para que o povo não fique chateado, aborrecido. Não, ouça o povo. A Bíblia diz que ele não deu ouvido ao conselho dos anciãos. Não deu ouvido àqueles homens que andaram na presença, que já tinham experiência da vida e já viam muito bem como é que o povo estava insatisfeito contra Salomão, mas como Deus havia garantido a Salomão que o reinado dele seria de paz. Só já no final é que Deus perturbou ele, usando o servo dele mesmo, Jeroboão, porque Deus depois que profetizou que dividiria o reino, né? E uma parte deu mesmo a Jeroboão. Não Roboão, Roboão foi o filho de Salomão. Jeroboão foi o servo de Salomão, que depois se tornou também rei, e foi e com ele foram as 10 tribos de Israel para o norte, e assim se divide a nação. Mas na época já, do que no reinado de Roboão, nessa fase mesmo que eu estou a explicar. E ele simplesmente desprezou o conselho daqueles anciãos. E ele chamou seus amigos da infância. Dizem-me lá, o que vocês acham? Isso que o povo disse. Devo acatar o conselho desses velhos aí, desses caducos, desses senhores aí. Meu pai já está morto, eles estão pensando que ainda continua na época do meu pai. Eu sou jovem, o que vocês acham? E ele disse, esquece lá o conselho caduco desses velhos. Esses velhos já estão cansados, estão aí, não sei o que. Diz a eles que se o meu pai governou sobre o quê? Sobre vós com uma mão pesada, eu vou governar sobre vós com uma mão de ferro.
que vai acontecer? Se até o quê? O jugo do meu pai era pesado sobre vós, até o meu dedo vai ser mais pesado do que o jugo que o meu pai impôs sobre vós. Diz a eles isso. E ele acatou o conselho dos amigos, porque já se ouvia, já andavam juntos, já eram da mesma estafa, como se diz aqui na gíria daqui da minha terra. E quando ele chegou no dia combinado, começou a discursar, começou a falar as mesmas palavras que os seus amigos haviam incutido na mente dele. E o povo ficou chateado, o povo começou a apedrejá-lo. Ele teve que sair de lá às pressas. Montou o cavalo e saiu às pressas, fugindo. E assim que todo o povo disse, nós não temos nada a ver com Davi. O que nós temos a ver com a casa de Davi? Fiquem lá. E eles assim foram-se embora. E a partir daí o reino se dividiu. Isso por quê? Porque ele já tinha o seu coração longe do Senhor Deus vivo. Por isso não fez caso nisso. E assim também com muitos deles. Porque a Bíblia até fala que muitos dos reis, um dos filhos cujo nome passa na mente, um dos filhos desse rei, de um dos reis, que serviu a Deus, o que aconteceu? Quando ele começou a governar, começou a fazer mal. Começou a proceder impiamente. E o escritor diz que ele não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Então é necessário preparar o coração. E como é que vai se preparar o coração? É claro, ouvindo, acatando e colocando em prática aquilo que estiver a ouvir do Pai. O Pai está a instruir o filho no caminho do quê? Do Senhor, para que amanhã não venha se desviar no mesmo caminho. Então é necessário que o filho entenda o que o Pai está a tentar passar a ele e colocar em prática. Tem que começar a rejeitar. Ele devia começar a rejeitar os ensinamentos, as insinuações, as induções negativas dos amigos, do meio ambiente, tinham que ser fortes. Mas não era fácil. Aqueles que foram mesmo fortes, resistiram. E assim conseguiram reinar segundo a vontade do Senhor, então, no temor do Senhor. Aqueles que não foram, acabaram se deixando levar no caminho do mal, dos conselhos ímpios, dos conselhos pecaminosos. O próprio Davi escreve: bem-aventurado aquele o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou não se detém à roda dos escarnecedores, mas tem um prazer na lei do Senhor seu Deus, e nele medita de dia e de noite. E será plantada como uma árvore junto ao ribeiro de águas, e sempre estará verde, glória a Deus, e sempre terá os seus frutos. Sim, essa foi a causa, e tem sido a causa até hoje, de muitos filhos se desviarem, porque quando ele conhece já o bem e o mal, então aí vai querer já decidir se segue ou não segue o caminho que o seu pai está a instruir. E como também não é por força, nem por violência, ele próprio já tem que se decidir. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Ele próprio tem que seguir. E como o pecado está já dentro no sangue, por causa do pecado de Adão, como eu já disse e repito, dá a tendência é da pessoa se inclinar mais para o mal do que para o bem. Então ele segue todos. Alguns desses reis, graças a Deus, conseguiram e se firmar, mas aqueles que conseguiram também porque tiveram que ter ajuda mesmo de pessoas também. Para a instrução que eles tiveram dos seus pais, o caráter também contou muito deles. E a maneira como eles se portaram a partir da idade, não se juntavam muito aos ambientes de pessoas ímpias, de pessoas perversas, de crianças perversas. E assim conseguiram conservar-se. E aprendiam dos pais, quando subiram no trono, continuaram com aquela mesma conduta. É isso, irmã Yolanda, e aos demais. Agora, o porquê que crianças vão para o inferno, como aquilo que a apóstolo havia dito, que há crianças que já vão para o inferno. Primeiro é que a questão do bem, de conhecer o bem e o mal, assim como a idade, Deus foi reduzindo esse peso, foi reduzindo, ou seja, quando digo reduzir o peso, se calhar poderia falar de forma contrária,
E assim como Deus foi reduzindo os anos dos homens, poderiam viver 1000 anos. Claro, ninguém chegou a 1000 anos, 900 e como se diz, e tal anos. Adão e os outros, Metusalém, o homem que viveu mais anos e outros tantos. E assim Deus foi reduzindo por causa dos pecados. Até que Deus disse, os anos dos homens serão 70 anos. Aquele que passar de 70 será canseiro, vai ser já com muito cansaço, muita fadiga, muita dor, com muito gemido. E veja se não é o que tem estado acontecendo. Então, assim também Deus foi reduzindo aquela capacidade, então aquele estado de inocência, de culpabilidade. Deus foi reduzindo isso. O que significa? Se até, por exemplo, 10 anos, 11, 12 anos, as pessoas eram tidas como inocentes, os seus atos, Deus não pesava muito aquilo. Hoje já não. Jesus afirmou dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, por esfriar o amor de muitos, e porque o pecado se multiplicou, então Deus também foi pesando na balança os atos dos homens. E assim foi reduzindo o quê? Sei como chamaria? Aquela taxa, né, do estado de inocência. Foi reduzindo. Então, hoje está mais a questão, a consciência já consegue distinguir que esse é o bem e o mal. Então, a partir daí já começa a ser pesado. E vamos encontrar crianças com menos de 12 anos, já conseguem dar conta do que é isso que ele está fazendo. E o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, se ele já consegue distinguir o porquê que ele está fazendo aquilo e o que ele está fazendo, a partir daí aquilo já começa a ser pesado. Ele já tem consciência daquilo que ele está fazendo. Agora, é diferente daquele que ele só está fazendo, ele nem sabe o porquê que ele está fazendo, nem sabe o que é aquilo. Se perguntar, simplesmente vai dizer, não, estou a fazer isso. Sabe por que ele está fazendo? Não sei. Então, aquilo é como se fosse como disse o irmão Yolanda, um papagaio, que só está a repetir aquilo que estão lhe mandando fazer. Ou ele faz isso, faz aquilo, vai matar, vai roubar, vai destruir. Esse momento está a fazer. Mas provavelmente não sabe. Mas só que em esses casos, o que vai acontecer? Deus até, como em muitos casos, né, muitos cadências assim, Deus vai dando tempo para a pessoa, claro, vai acumulando sempre os seus pecados, vai acumulando os tais pecados da criança, até chegar a uma certa idade que ele já terá consciência. Ele já sabe, isso que eu estou a fazer está errado. A partir daí, o peso começa a cair sobre ele, tudo quando ele já não só praticou, ele tem que estar a praticar. Sim. Agora, se ele tiver a chance sempre todos têm, né? Mas ele, nesse caso, né, buscar a Deus para se libertar daquilo, então fica liberto daquilo. Não, mas se a criança morre assim, vai para o inferno, isso que eu disse, vai depender muito do estado em que ela se encontrava, enquanto praticava aquilo. Se ela já tinha aquela consciência, mesmo independentemente da idade dele, se é 10, 11, ou 12 anos, ou 10 anos, 9, abaixo de 5 não, quer dizer, de 5 para baixo não. Até mesmo de 6 para baixo, ainda não, é mais assim, 7 anos em diante, mais de 7 em diante. E sabe quem fez também isso é Satanás, você não sabe disso. Quer dizer, Satanás queria forçar Deus, né? É bem verdade que Satanás não força Deus assim diretamente, vamos lá ver, não. Mas os atos que ele vai levando os homens a praticar, então Deus, por causa da justiça dele, acaba aplicando a justiça para julgar os homens, ou então atribuir aos homens, aos humanos, aos seres humanos, aquilo que lhes é devido, segundo os seus caminhos. Então Satanás bem sabia, se o sol vai para o inferno, aquele que até uma certa faixa etária, Deus já atribui a culpa e assim as pessoas que acabam indo para o inferno. Então ele começou agora a investir nas criaturas. Vocês vão ver
hoje em dia levantou as televisões com desenhos animados, malignos, as pessoas vão crescer aprendendo violência, levantou as televisões com novelas, até as crianças estão assistindo novelas, mais vezes a se beijar, também não queriam se beijar. Já vi crianças, menor de idade de 7 anos, de 8, porque estavam a ver novelas. Eu já vi crianças assim, a falarem que entre elas, de sexo oposto, a brincarem e dizer, vamos nos fazer isso, vamos nos fazer malandro. E até a falar que um falou malandro a outra, que por sorte ter uma criança conhecida a mim, falou até uma expressão mais pesada que os mais velhos usam. Referindo-se à questão de fazer relações sexuais. Será que estava a falar de forma gay? Não, por quê? Porque quando eu cheguei, eles ficaram calados. Quando eu comecei a passar, cheguei lá onde estavam, ficaram em silêncio. Logo que me viram eu me aproximar, ficaram em silêncio, já nem falaram mais daquilo. Logo entende-se que eles bem sabiam o que estavam a falar. Então, uma criança como aquele morre naquele estado é direto do inferno. Sim. Agora, se fosse alguém que não sabe o que estava a falar, estava a achar como algo normal, o que ia acontecer? Ia simplesmente que ia, se calhar, ia olhar como algo estranho, está aqui mais vezes, será que está aqui para falar, não sei o quê. Ou outra, se calhar ia continuar a falar, não sei. Porque é criança, ou se calhar ia ficar só assim com aquele medo, aquele receio. De se calhar do tio, ou do pai, ou do mais velho que está aí bater nela. Mas o que eu vi não era questão só de de medo, é aquele receio para não poder ouvir. Com qualquer um mais velho, né? E quando se aproxima alguém que não se quer que se ouça o que se está a falar, então param com a conversa, esperam que a pessoa saia daí e assim darem sequência com as suas conversas. É mais ou menos isso. Então, se aquela criança permanecer a praticar aqueles atos, vai crescendo e depois que vai ver que no futuro vai acontecer aquilo que tem acontecido a acontecer. A criança que já conheceu a prática do pecado há bastante tempo, a criança que já conheceu a prática, os atos que já provou o pecado há muito tempo, felizmente. E depois que essas crianças começam a praticar o pecado com meio de crianças iguais, depois vão se envolvendo até com mais velhos, vão se cometendo outros pecados mais graves, não só prostituição, drogas e outros atos pecaminosos. Então, como eu dizia, o diabo sabendo disso, ou então sabendo que Deus tinha sempre as crianças como santas e puras, e que não pesava até uma certa faixa etária os atos pecaminosos das crianças, porque Deus considerava a inocência. Por isso Jesus disse que das crianças é o reino dos céus, deixar elas virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Quem quiser entrar no reino, você tem que se fazer uma criança. Satanás inverteu, disse agora eu vou investir contra as crianças, vou destruir as crianças. Já que Deus está a considerar que eles são, que deles é o reino dos céus, que eles são puros, não sei o quê. Então, o diabo começou a atacar. De 12 anos abaixo, agora começou a investir. Por isso, você ouve lá no mundo, está ouvindo sempre no mundo em que nós vivemos, criança de 10 anos está grávida, criança de 11 anos está grávida. Aqui mesmo em Angola, o ano passado, não só passado, de passagem, você viu muitos casos de gênero. Criança de 10 anos, 11 anos, 12, eu não vou falar até 12, né? 10, 11 anos, grávida. Como assim? Sim. É verdade que outras foram violadas, foram violentadas, mas há umas que eu vi que começaram a fazer relações sexuais com mais velhos, de 14 anos, 16, de forma consentida, né? Com consentimento. Claro que diante de Deus é sempre pecado, e diante das leis humanas também acaba sempre caindo o peso por aquele que for maior de idade, e que for né? O adulto mais velho. Mas não deixa de ser sempre pecado. Como é que se entende isso? Como eu vi um caso que um irmão de 16 anos engravidou a sua irmã menor.
Irmão de pai e mãe. No período da quarentena, que houve quarentena aqui em Angola. Não iam na escola nem nada, só assistiam televisão, todo lá no cadeirão. Depois que o irmão de 16 anos começou a se envolver com a irmã e acabou engravidando a irmã. Menor de idade. O diabo investiu, por isso levantou televisões, levantou tudo, levantou muita coisa. Até mesmo a internet, as crianças vão lá, já veem até aquelas porcarias, desculpe lá a expressão, que não devia se ver, que outra hora só os mais velhos que poderiam ver. Hoje as crianças estão a dançar músicas, que tem música de adultos, não querem tanto, estão a dançar. Quer dizer, as crianças, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as crianças estão a ser forçadas de forma prematura a se tornarem adultas. Depois vai encontrar criança, 10, 11 anos, 12 anos, já fala como mais velho. Vai encontrar criança, vai ver crianças, como eu conheço meninas, que nem 18 anos tem, mas não aceita ser chamada de criança. Não aceita ser chamada de menina, de adolescente. Tem que ser chamada de mais velha, até já que nas redes sociais já posta lá que acima de 18 anos já tem comportamento de quê? De mais velha. Por quê? Porque já provou o pecado. Não, é uma criança começa, uma menina começa que vai para o céu, morreu direto para o inferno. É nisso, minhas irmãs. Bem, a verdade é que é de lamentar, é mesmo complicado. Agora é diferente daquelas crianças que, repito, como já disse, se calhar alguém que não entendeu, é diferente daquelas crianças que estavam a fazer algo porque simplesmente estavam a mandar, porque o demônio entrou nele, ou está a usá-lo, e ele provavelmente sabe o que está a fazer, mas uma criança de 6 anos, 7 anos, 5 anos, ouvi uma história nos Estados Unidos que uma criança passa de 5 anos que ela pegou numa pistola e matou, não sei se seu pai ou a mãe, ou os dois, ou um deles. Ele simplesmente pegou a pistola e nem sabia se aquilo era uma arma de fogo. Ele simplesmente pegou e quando assustou, apertou no quê? Porque o pai pousou, não sei se é a banca onde ele pousou. Ele pegou e lá nos Estados Unidos com aquela lei que as pessoas podem comprar armas lá nas lojas, não sei onde vendem armas, não sei se é, como se chama, lá está as casas. Então o filho pegou aquilo e apertou, saiu a bala e matou o quê? O pai, ou a mãe, o quê? Essa criança, é verdade, cometeu um ato que destruiu o pai e a mãe, que de forma normal seria pecado, mesmo é pecado, mas só que Deus não pesa aquilo. Porque ele fez aquilo no seu estado de inocência. E muitas crianças, quando vêem se o pai cai no chão, ele ainda vai lá mexer, não sei, pensando que não sei o que, ela vai estar a brincar, o pai não sei o que. E umas que já tem uma pequena consciência, mais de 5, 6 anos, outros até menos de 5 anos, mas já é mais espertinho, não consegue dar conta. Ele vê, o que houve aí? Vai dar conta e começa até a chorar, alguma coisa, assustada. Tudo bem. Mas ainda assim, ele fez aquilo no seu estado de inocência. No seu estado de inocência. É claro que o diabo se aproveita sempre disso para levar as crianças a cometerem também atos de pecado, porque o que o diabo quer é matar, roubar e destruir. Porque ele bem sabe que fazendo isso, usando sempre a criança, se ele continuar a usar mesmo a criança, quando ele crescer, e ir crescendo, o tempo passando nesse caso, e ganhar consciência do que ele está a fazer, amanhã vai se tornar perigoso. Vai se tornar alguém que já não muda. Que para mudar só o sangue de Jesus. Só misericórdia de Deus. Como com Deus, para Deus tudo é possível. É possível, mas terá que haver alguém para chorar muito, mas muito por ela. Se é mais uma criança que já de criança, a partir da sua terra idade, começa a praticar o mal e cresce a praticar o mesmo mal. Como é que fica? Complicado. Por isso o diabo investe mesmo já as crianças a partir da infância.
Se a criança vai praticar a fazer coisas pecaminosas, por isso, quem é mãe, nós que somos pais, e aquele que vai ser pai amanhã, mãe amanhã, precisa estar atento com as crianças, aquilo que eles vão assistindo, aquilo que eles vão vendo na televisão, nas ruas, e há coisas que não devem ver na televisão, tem que proibir certos filmes, desenhos animados. Sim, porque a criança é aquele, tudo que ele está vendo que vai querer fazer, tudo que ele está ouvindo vai querer também imitar. E naquilo ele está imitando a fazer, na inocência, mas depois que o diabo vai com o passar do tempo, vai levar sempre a fazer aquilo. Eu já vi histórias de criança, olha, que tal não fazer aquilo que você viu, que você ouviu? Porque as crianças, por causa da idade deles, eles têm os sentidos espirituais aguçados, a audição e a visão. Por isso vai ver crianças, não é que não nas trevas, por causa do seu estado. Aquele estado de pureza, então o diabo se aproveita também daquilo, para mostrar visões, para falar, ouvir vozes. E, claro, enquanto o tempo vai passando, a idade vai passando, ele vai perdendo aquilo. Não pode ser que necessariamente todas as crianças façam isso. Isso depende muito. Mas que as crianças têm os sentidos espirituais aguçados ou quê? Com muita facilidade para ver as coisas espirituais. E aquilo, enquanto o tempo vai passando, eles vão perdendo aquilo. Ou então, o pai e a mãe estão buscando a Deus, vai orando, vai se repreendendo, aquilo vai desaparecendo. E o diabo sabendo disso, então procura se aproveitar também nisso. Eu já vi, se calhar a irmã já ouviu, o irmão já ouviu isso, a criança assistiu na televisão, bonecos a lutarem, a se darem tiros, não sei o quê, e ele vai ouvir, o que tal, se também experimentar isso, pegar aí uma faca, que tal, vai lá, e o demônio fica aí ao lado a insinuar, o bruxo, o demônio, e a criança também vai mesmo lá, pega a faca, para querer experimentar fazer aquilo que ele viu na televisão, e vai lá onde está o pai ou a mãe, não sei o que, ou alguém, vai também querer fazer o mesmo. Ele que fez aquilo porque foi insinuado pelo demônio, mas cometeu um ato pecaminoso. Agora, fez que vai para o inferno por causa disso. Acontece que, aquilo que eu disse, se ele praticou, ele já tinha mais ou menos aquela noção de que isso é errado, em função da idade dele, mais ou menos de 7 anos, 8 anos, porque com 7 e 8 anos já consegue mais ou menos entender as coisas. Já consegue, claro que ainda é menino, ainda é criança, mas já consegue perceber mais ou menos o que o pai está a falar, o que a mãe está a falar. Então, aí já começa a pesar, já começa a entrar no peso. E em muitos casos, Deus também não manda para o inferno criança só pelo simples fato de cometer o pecado. Não, Deus não faz isso. Deus só faz isso quando a criança se torna viciada naquilo. Já com aquele de 7 anos, 8 anos, 10 anos, já é viciado em praticar aquilo. Quando morrer, vai mesmo para o inferno. Porque o que faz a pessoa se tornar viciada é um demônio. Já entrou um demônio dentro dela e se torna viciado naquilo. Viciado em jogar Pokémon, viciado em só que estar de frente ao ecrã quando ela não larga. Viciado não sei o que, viciado não sei o que. Se permanecer naquilo, os pais não ajudarem ou ela permanecer naquilo e morrer assim, isso é que vai dar mesmo lugar ao inferno. Mas porque praticou um ato, errou, como falhou, como qualquer um falha, se fosse assim porque falhou, errou, vai para o inferno, todos nós também estaríamos no inferno. O mundo não teria existido, né? Nenhum ser humano estaria vivo. Nenhum. Porque todos nós um dia falhamos, pecamos. Assim como quando alguém tem Deus e depois acaba perdendo Deus ou saindo do caminho. Por quê? Porque insistiu em praticar o pecado, não porque pecou e se arrependeu, não, mas porque insistiu em praticar o pecado. Pecou, continua a pecar, depois Deus abandona. O Espírito Santo abandona. E irmã, respondendo também a outra pergunta da irmã Yolanda, como é que vamos sentir que o Espírito Santo nos abandonou? É só ver.
primeira coisa é que você vai sentir um vazio muito grande dentro de você. Não é aquele vazio que Deus coloca em nós para você buscar mais. É um vazio muito grande que vai ser seguido de perturbação. Porque aquele vazio vai dar lugar aos demônios entrar novamente no seu coração. Vai fazer os demônios entrar de novo. Os demônios, ao entrar, eles vão começar a suscitar tudo o que é. Que já havia desaparecido, até aquele que não existia, vão suscitar. Vão suscitar. Por isso, você vai ver que o homem, quando voltar a praticar aqueles atos do pecado, volta até a fazer coisas que ele antes não fazia. Por exemplo, ele era alguém que bebia, até não era alcoólatra, mas simplesmente que consumia bebidas alcoólicas. Vai agora parar na barata. Vai parar lá no quê? Nas casas onde vendem né? Caporoto, que aqui em Angola, aquilo que lá no Brasil chama de cachaça, né? Se a memória da minha tradição não estiver enganado. Aquela bebida feita de cana de açúcar e também milho e outras coisas por aí. Vai agora paga naquelas casas. Como é que pode? Sim, porque entraram muitos demônios, entraram castas demoníacas. O seu estado se torna pior. Foi rejeitado por Deus. Os demônios sabendo disso, foi rejeitado por Deus. Ele veio, entra. E a pessoa já nem consegue mais fazer aquilo que ele fazia. Muito antes até de sair, até abandonar de uma vez por todas. Antes mesmo disso, a pessoa começa a sentir aquela dificuldade. Começa a sentir novos desejos, arderem por dentro. Arder, mais vazio de Deus, mais perca de vontade. Não tem nem vontade mais de buscar Deus, não tem vontade de orar, não tem mais nem vontade. Não estou a dizer que sempre se sentir falta de vontade de orar, de jejuar, que já que perdeu Deus. Não. Os demônios também fazem ataques. Mas estou a dizer de forma, cada vez mais aquilo vai se acentuando. Cada vez vai se acentuando. E depois a pessoa começa a sentir já ódio. Começa a sentir ódio de Deus. Começa a sentir fúria, indignação. E por isso pode se manifestar diretamente a sentir o ódio de Deus, ou pode se manifestar primeiro até a sentir indignação contra quê? Contra os irmãos da igreja, até contra o pastor. Começa a sentir fúria, indignação. Depois, como já não tem mais vontade de ir para a igreja, ou se vai, aquele nem quer saber até de quem está a falar, está lá só olhar, até duvidar, até questionar, até dizer, até considerar, até chamar nomes, o pastor, aquele que antes acreditava que era homem de Deus, hoje já começa a duvidar dele, começa a dizer, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Quer já que tudo termine, já para terminar com isso, não quer saber nada disso. Fica completamente desinteressado de quê? Daquilo que é de Deus. Estes são sinais de que o homem já está vazio, já foi abandonado por Deus. Para não falar a perturbação, como aconteceu com Saul. Os demônios entram e começam a perturbar a pessoa. E muitos caíam. E esse é um dos principais sinais. E quais que acontece sempre aqueles que um dia tiveram Deus, blasfemaram de Deus. Porque Deus permite que os espíritos imundos entram nele e começam a perturbá-lo. Começam a perturbá-lo. Fica perturbado. Muitos deles acabam se suicidando depois. Uns deles até se tornam dementes. Aquilo é uma forma de o diabo se vingar. Quem diz, você um dia teve Deus para nunca mais você voltar aqui. Para você aprender a não mais brincar conosco. Então, sabe isso. Por isso a necessidade de se permanecer em firme. Por isso Paulo fala que aquele que está em pé, que cuide de estar em pé e não caia. Porque é complicado. É complicado. É mais fácil alguém que nunca teve Deus tropece, esse tem mais chance de voltar. Agora, aquele que já teve Deus, como disse o escritor de Hebreus, tropeçar ou blasfemar dos pensamentos é a mesma coisa que profanar o sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez. E se tentar buscar para tentar novamente obter o Espírito Santo, é a mesma coisa se estiver a dizer, Deus, manda de novo Jesus Cristo para morrer por mim. E Jesus Cristo que nunca mais vai morrer, provar amor. Morreu uma vez, ressuscitou e aí acabou. Está consumado. Então ou para esse, tudo está consumado. Então é nisso. Glória a Deus.
Espero que eu tenha sido objetivo e que eu tenha clareado as dúvidas e as indagações não só da irmã Yolanda, como também dos demais. Glória a Deus. Irmã Yolanda. Vamos lá concluir. Irmã Yolanda ainda perguntou como é que as crianças vão crer que Jesus é Deus. É aquilo que eu disse, as crianças, por causa do seu estado, elas têm aqueles sentidos aguçados. É só ver o que está acontecendo aqui entre nós, né? As crianças conseguem dar conta quem aposta. Claro que existem crianças, por exemplo, que já foram vacinadas pelas trevas, desde o ventre, umas até mais que nasceram já receberam espírito maligno, espírito de bruxaria, espírito não sei o quê. Então, aqueles quando têm contato com um homem que está cheio de Deus, a tendência do demônio que está dentro dele é fazer confusão. Não, quero ver, faz confusão. Não. O demônio agita a criança e ela sem querer que é. Não estou a dizer que sempre que a criança sente isso, essa agitação, que está com o sagrado das trevas lá, nem sempre. Às vezes, eu sou o demônio que está fazendo confusão, não quero que é. Não quero lá que ver o homem de Deus, não quero ouvir o homem de Deus. Mas em muitos casos, é porque a criança já está consagrada no mundo maligno. Então, aquele espírito que ele diz, para não ter contato, sente-se mal. Agora, em outros casos, acontece já ao contrário. Criança, quando tem contato com Deus, sente aquele prazer, aquela paz, aquela alegria por dentro. Porque não tem espírito que é possessivo, tem o opressor é aquele que facilmente até foge. Porque está por fora, quando tem contato, de repente ele até sai. Ou quando é possessivo e está por dentro, esse não é fácil sair. Aquele que pode agitar a criança, como eu já disse, mesmo não estando nas trevas, agita a criança, ele sente-se incomodada, tendência a fugir. Começa a ter uma reação completamente negativa. É o que mais ou menos estamos a ver. As crianças, aqueles que têm contato com o oposto, ou estão a ver o oposto pela televisão, pelas redes sociais, estão a falar, esse Jesus, esse não sei o quê. Isso tudo por causa da sensibilidade que elas têm. Têm uma sensibilidade espiritual de ver e de ouvir as coisas espirituais. De ver e ouvir as coisas espirituais. E então, se o pai continuar a instruir o filho nesse caminho, mostrar o que é, o que não é, o que não é, há muita probabilidade também do filho permanecer mesmo nesse caminho. Claro que por cada idade ele depois vai perdendo aquela sensibilidade de ouvir e ver as coisas espirituais, sim. E ele é o normal, porque o justo deve viver pela fé. Mas há muita probabilidade de ele permanecer, desde que ele não se mergulhe naquele ambiente pecaminoso, para ser atraído e prendido pelo pecado, por causa do meio ambiente. Se o pai souber instruir mesmo o filho, aconselhar, mostrar o que é e o que não é, porque muitos pais, quando estão a aconselhar os filhos, só mostram um lado, não mostram mais olha, aquele lado, se você fizer, é assim. Há casos, há circunstâncias que você não precisa mostrar logo os dois lados, mas há circunstâncias que você precisa nem mostrar os dois lados, olha, assim. Esse lado é assim, aquele lado é assim. Aquele lado, se você fizer, vai ter isso aqui, aquilo. Aí esse lado, se quiser, isso aqui. Por que eu disse que há casos que você não precisa mostrar os dois lados? Porque se mostrar, ele vai ter curiosidade. Por que ele está dizendo que não deve isso aqui? Então, vou tentar para quê? Ou então, ele vai só se martelando naquilo e vai passar depois a Deus, usar o diabo. Olha, por que não fazer aquilo? Vamos lá fazer aquilo. Ah, não, mas meu pai, porque a minha mãe disse para mim, não, é tudo o diabo, mentira. Aquele mais ou menos que é o truque que o diabo, o Satanás usou para enganar a Eva. Ah, não, Deus proibiu, disse que se nós comermos vamos morrer. Não vamos morrer, nada, não sei como Deus. Experimente, você vai ver. Ficou naquela curiosidade, começou a duvidar de que Deus disse. E aí provou. E olhos se abriram, mas para o mal. E acabou aparecendo, não se tornou como Deus, mas ele se tornou como o demônio. Aquele engano que o diabo fez, o diabo disse. O diabo, no fundo, inverte estava querendo dizer que Deus sabe que se vocês comerem, vão se tornar como eu. Porque
Porque o diabo já se considerava naquela altura como Deus. Vai se tornar como eu. Mas não poderia dizer diretamente que você vai se tornar como eu. Então ele disse, vai se tornar como Deus. O normal ele devia ter dito que vai se tornar como o Altíssimo. Mas não disse isso, vai se tornar como Deus. E ele, como já se considerava Deus, então estava de querer dizer isso, porque a estrela diz, quando a estrela está a dizer paz, está a dizer guerra. Quando o da estrela diz boa noite, está a falar má noite. Quando ele diz boa tarde, está a falar má tarde. Quando ele diz boa sorte, está a falar má sorte. Quando ele diz abençoado, está a dizer amaldiçoado. Eles são assim. Então ele a dizer que vai se tornar como Deus, estava querendo dizer que ia se tornar como ele. E se tornou mesmo como ele, como o diabo. Pecador, e enfim. Então é nisso. É essa sensibilidade vai fazer que a pessoa, que a criança, que se ela que se envolver mesmo, que começar a ser excitada, já se envolver com as coisas de Deus, há muita probabilidade de permanecer naquilo. Como eu já disse, não é uma garantia plena, mas há muita probabilidade. Por quê? Por que eu digo não é garantia plena? Como eu já expliquei e volto a falar. Porque o diabo, sabendo também que Deus não dá Espírito Santo às crianças de modo geral, e sempre naqueles casos que são completamente excepcionais, como o caso de Jesus, João Batista, a gente não vamos falar de Jesus, né? Porque Jesus era o próprio Espírito Santo já dentro do ventre da Maria. João Batista, como o caso de Sansão, enfim, são casos excepcionais. Mas, de modo geral, não dá Espírito Santo às crianças. Por causa da consciência. Então, o diabo, sabendo disso, aproveita e vem atacar. Porque sabe, alguém que já tem Espírito Santo não tem como desviar ele do caminho. Não é como o João Batista tinha Espírito Santo e perdeu os pais muito cedo, mas ainda assim não se desviou do caminho da verdade, permaneceu no caminho da verdade, porque já tinha Espírito Santo. Dentro do próprio Espírito Santo guiava ele. Até mesmo naquela fase que ele não entendia ainda Deus, o próprio Deus levava ele para os desertos, ia lá orar, voltava, ia lá orar, por vezes até ficava lá dias, e depois voltava, até que ele depois foi, já nem voltou mais, ficou lá. Glória a Deus. Então o diabo investe para tentar perturbar as crianças, preencher as crianças já com mal, para que quando que cresceram, chegar àquela idade já de adulto, ou aquela idade de criança, adolescente, ou jovem adolescente, esteja já mergulhado com o mal. Ou começa já a ter aquele peso de praticar mais o mal do que o bem. Mais o mal do que o bem. Mas se o pai, repete, se o pai insistir, os pais insistirem orando sobre tudo a Deus, porque não basta só falar. Falar e pedir a Deus para que Deus guarde ele, para que Deus guarde-os, para que Deus livre-os do mal, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus disser que Deus é fiel. Vai ver que até aquelas manifestações que está tendo, não sei o que, de atos, não sei o que, depois começam a desaparecer. E ele depois se firma mesmo na verdade. E uns tentam se desviar, o mal tenta puxar, depois que voltam novamente a se firmar. Mas o pai tem que ter também Deus, porque não vai então, quando ele diz ter Deus, ele já nasceu de novo e cheio do Espírito Santo. Você vai ver a pessoa crente, mas os filhos estão no mundo. Por quê? Ou os filhos se desviam, vão para o mundo, porque os pais ainda não estão cheios do Espírito Santo. E não estando cheios do Espírito Santo, então ainda não há condições suficientes para resistir ao diabo. O diabo acaba prevalecendo sempre. Mas com muita perseverança e intercessão, depois Deus que acaba trazendo eles para a sua presença. Acabam sendo resgatados. Esta é a realidade. E aqueles reis que os pais morriam e eles ficavam no trono e corrompiam, permaneciam mortos e corrompidos. Por quê? Porque os pais que serviam a Deus já estavam mortos. Então quem ia interceder por eles? Ninguém. Embora que a salvação é pessoal, e diz a Bíblia que os pais não vão morrer por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. E assim vai-se. Glória a Deus. Deus abençoe então a todos. Glória a Deus. Irmão Marcelo perguntou, fez uma pergunta a mim, ou perguntou
se o batismo nas águas é necessário. Sim, é necessário. O batismo nas águas é necessário. Por quê? Porque foi o próprio Jesus Cristo que ordenou isso. Antes dele subir embora, levou os discípulos até o monte e lá começou a falar com os discípulos. Depois disse-lhes: ide todas as nações. Amém. Glória a Deus. Sim, fazei não só discípulos, mas também disse: pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Sim, ele disse: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se resume em nome de Jesus. Porque é o nome que debaixo do céu nos foi dado, no qual somos salvos. Glória a Deus. Sim, não é um outro nome. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se resume em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus é que ordenou isso, que é necessário que se batize as pessoas. Por isso, o apóstolo anunciou, domingo acho que antepassado, que não sei se passado antepassado, que a qualquer momento, quando se removesse as medidas de segurança, de saneamento, enfim, e tal, que existe por causa da situação atual do Covid, enfim, nós estamos a vivenciar, vai-se fazer o batismo das pessoas. E eu acredito que será um batismo, glória a Deus, mais numeroso, né? Da Igreja da Salvação das Nações. Já se realizou vários batismos e eu sempre estive presente em todos os batismos. Já cheguei tudo até de batizar. Agora depois até falou daquele dia. Antes disso até eu já estava a conversar com alguém no sábado. Eu disse: estou com saudade de questão do batismo. Nunca mais se batizou. Nunca mais fez batismo aqui na igreja, já faz tempo. E eu disse: também estou com saudades. Que tal se voltasse a realizar um batismo e eu também ajudar o homem de Deus, como já se fez uma vez, em que eu também batizava? E fiquei surpreso quando no domingo, após falou novamente a questão do batismo. Eu disse: então é mesmo Deus, afinal de contas, que estava falando na minha boca ontem. Porque estava a falar só por falar, afinal era Deus. Glória a Deus. E assim, quando chegar aquele dia, glória a Deus, as pessoas que ainda não foram batizadas serão batizadas. E aquelas que foram molhadas nas águas, e aqueles que entraram nas águas como cabritos, bodes, saíram como bodes e cabritos. Então aquele não é batismo. E aqueles que o padre, o reverendo, pegou uma jarra de água, uma caneca cheia de água e entornou e molhou a sua cabeça, refrescou a sua cabeça e disse que é batismo. Qual é batismo? Aquele é batismo. Ele nunca foi batismo nenhum. Ele não foi batismo. Ele é a mesma coisa que chamar alguém lá na sua casa e pega numa jarra de água e despeja na sua cabeça. E vai falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado. Não está nada batizado. Ele não passa do engano do diabo. Por isso que, biblicamente, batismo significa que uma realidade espiritual. O batismo nas águas é algo simbólico que expressa uma realidade espiritual. E por isso também só era batizado, biblicamente, na Bíblia, vamos ver, os discípulos só batizavam aquelas pessoas que já criam em Jesus Cristo de todo o seu coração. Então, como prova, e não só, glória a Deus, era numa fase também que, não só lá entre os discípulos, glória a Deus, que tinham que mostrar publicamente, claro, nem sempre, né, porque vemos Saulo foi batizado, não havia até mulher, não era assim em público. Aquilo foi já um caso aqui à parte, mas muitos deles eram batizados em público. Eunuco não foi batizado em público, foi batizado porque estava a caminho, creu de todo o coração em Jesus Cristo e foi batizado. Então, essa é uma das condições, que não se batiza, e os apóstolos não batizavam quaisquer pessoas. Não quero ser batizado, não. Primeiro tinham que ouvir, tinham que crer de todo o seu coração. E como é que a pessoa ia crer se a pessoa não ouvisse falar da pessoa, de quem ele tinha que crer? E como ele ouviria
acerca da mesma pessoa se não houvesse quem pregasse? E como pregariam se não fossem enviados? Então é necessário que a pessoa seja enviada por Deus, na mesma comitiva, ou na mesma palavra que Jesus disse aos apóstolos: ide, pregar o evangelho a todo mundo, glória a Deus. Sim, ensinando-as, glória a Deus, a guardar todas as coisas que os tenho ensinado e tenho ordenado também. E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Se onde aquele crer for batizado, será salvo. Glória a Deus. Sim. Então é necessário que aquele vai pregar seja percebido enviado por Deus. E ao pregar, vai pregar não segundo ele, mas sim segundo, glória a Deus, Deus. Aquele que Deus envia, Deus não dá o Espírito por medida, assim. Aquele que Deus envia não fala a palavra de si mesmo, não fala a palavra dos homens, não fala filosofia nem ciência, fala a palavra de Deus. Fala a sabedoria do alto. E assim as pessoas poderão ouvir e crer. E assim poderão ser batizadas em nome daquele em quem eles creram, que é Jesus Cristo de Nazaré. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré. No futuro ele vai revelar um novo nome. Já não será Jesus, mas um outro. Mas por enquanto é Jesus. Glória a Deus. Yeshua. Sim. É Jesus. Então é necessário crer de todo o seu coração. De todo o coração. E ao crer de todo o coração, glória a Deus, a pessoa já está salva. E quando for batizado nas águas, será só o confirmar daquilo que já aconteceu no Espírito. Entenderam? Quando a pessoa for batizada é porque já creu de todo o coração. E quem já creu de todo o coração, então o seu nome já está escrito no livro da vida. Veja os apóstolos. Os apóstolos creram em Jesus Cristo de todo o seu coração e creram, e seus nomes foram escritos no livro da vida. Está sabendo? Mas é possível a pessoa quer ser batizada e ainda assim não ter nome no livro da vida. É possível, por isso eu disse, até que não é batismo. Por isso a pessoa que disse que já creu e ainda que não está salvo, ou então vive na sua prática mundana, então esse ainda não creu, é mentiroso. Mentiroso. Creu, como diz o apóstolo, da sua maneira, não da maneira de Deus. Porque quem crê da maneira de Deus, Deus reage para com ele. E assim que Deus escreve o seu nome no livro da vida, e ao ser batizado, vai se confirmar que ele já aconteceu no mundo do Espírito. Não significa que termina por aí, é um processo contínuo. Deve continuar agora a buscar, glória a Deus, para quê? Para alcançar outras coisas. Sim. Deve continuar a buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o batismo nas águas é necessário, porque é mandamento do Senhor. Sim. Mas, na verdade, não existe só um tipo de batismo, ou um só batismo. Existe mais de um batismo. Existe batismo nas águas. Sim. Como está escrito na Bíblia, confissão dos pecados. Você vai assumir, não, eu assumo Jesus, porque ser batizado não dá muita gente, o batismo vai se realizar como a igreja já se realizou. Você vai entrar aí nas águas, você está dizendo que agora eu largo o mundo, não quero mais nada saber do que do mundo, já renunciei a Deus, você vai dizer, eu já renunciei, agora eu estou pronto para seguir Jesus, estou pronto para servir Jesus, estou pronto para levar a minha cruz. E nos séculos passados, ser batizado, assim publicamente, era assumir que é ser morto também, por amor a Jesus. As pessoas criam de todo o seu coração, e quando disseram agora vamos para ser batizado, muitos deles que mal saíam do batismo, eram fuzilados, eram mortos. Sim, eram mortos. Irmão César disse que foi batizado na católica. Meu irmão, você não foi batizado. Aquilo foi que o padre molhou a sua cabeça com águas. Como é que alguém vai batizar o outro se ele próprio também nem está batizado? E para alguém batizar o outro, você também é preciso estar batizado. E sobretudo salvo. Amém. Sim. E o padre está salvo? Desde quando ele foi salvo?
Desde quando é que o padre foi salvo? Desde quando é que ele foi batizado? Não, aquilo não é batismo. Aquilo você foi molhado simplesmente com aquelas águas, aquela jarra aí do padre. Sim, aquela jarra ou caneca, não sei qual é o nome que se chama daquilo. Molhou a sua cabeça e pronto. Você enxugou a sua cabeça, não sei se você enxugou com guardanapo, com lenço, não sei com o que você enxugou a cabeça. E pronto. Assim foi assim. Porque o batismo vai ser válido, se você não sabia, vai ser válido. Primeiro, você tem que crer em todo o seu coração. Tem que crer em todo o seu coração em Jesus, o Cristo. Segundo, a pessoa que vai batizar você tem que ser também de Deus. Entenderam? Se a pessoa que vai batizar você não é de Deus, então aquele batismo não vale para nada. É batismo de brincadeira. Você simplesmente fica. Se você foi mergulhado lá nas águas, não sei qual é o rio, que lá ainda que seja lá o Jordão, como a gente vai lá no Jordão, vai lá amontoar os pecados. Aquele batismo, aquele não vale para nada, aquilo. Aquilo para Deus não é batismo. Porque ninguém deve batizar o outro se ele próprio, assim como já disse, não estiver batizado. É a mesma coisa um cego querer guiar outro cego, é a mesma coisa um morto querer ressuscitar dos mortos. Como diz a apóstolo, um cadáver querer ressuscitar dos cadáveres. É a mesma coisa um cego, como disse o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré, um cego querer guiar outro cego. Ambos cairão na cova. É a mesma coisa um prisioneiro querer libertar outros prisioneiros. É a mesma coisa alguém que não saiba nadar querer ajudar a atravessar um outro que também não sabe nadar. O que vai acontecer? Vão se afogar os dois lá no mar, ou no rio, ou não sei onde que é. Então, para o batismo ser válido, glória a Deus primeiro, você tem que crer em todo o seu coração. E o homem que vai batizar você segundo, tem que ser também de Deus. Fora disso, tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira. E eu digo, brincadeira de mau gosto, do diabo. É brincar com as pessoas. Então é isso, meu irmão. É isso. Por isso há pessoas até que foram batizadas na Igreja da Salvação das Nações. Foram batizadas pelo apóstolo, pelo homem de Deus. Mas porque eles não creram de coração, não foram naquela emoção, porque muita gente vai ser batizada, se calhar também muitos que serão batizados da próxima vez, vão também naquela euforia ser batizados, mas não largaram o feitiço, não largaram a bruxaria, não largou a prostituição, o adultério, não largou a fofoca, não largou outros pecados, as contendas, as brigas, o engano, o roubo, as drogas, não largou esses pecados lá, enfim, quaisquer que sejam, e vai lá ser batizado. O homem de Deus até pode estar aí, você está sendo batizado, mas, diante de Deus, aquilo que não refletir a realidade que é do seu interior. Então, você vai sair de lá, vai entrar nas águas, vai sair da mesma como saiu. Porque no Espírito você ainda não crê de coração. E se não crê de coração, então aquilo que vai acontecer no físico, que eu mergulhar nas águas, não vai refletir a realidade, porque o batismo é o reflexo de uma realidade espiritual. E porque, também digo, no Espírito você ainda não creu de coração, não tem o nome escrito no livro da vida, então aquele batismo não tem praticamente peso. Então vai ser necessário ser batizado a segunda vez? Não. Se onde você está, como aqui na Igreja de Salvação, o homem de Deus, glória a Deus, você está firme, ou então eu digo firme nesse que você permanece, vai caber simplesmente que você se revoltar, você crer de coração, largar o pecado, assumir a Cristo, então aquele batismo que se realizou nas águas, glória a Deus, vai se coordenar com aquilo que terá acontecido no mundo do Espírito. Sim. Importa somente que você crê de coração, porque o homem que batizou você é homem de Deus. Agora, se fosse um homem mundano, aí teria que passar no processo de batismo. Já nem chamaria mais de segundo batismo, o único batismo. Porque alguém que não é de Deus não pode abençoar alguém.
Não pode. Só alguém que é de Deus, que tem Deus, que é abençoado, que pode abençoar alguém. É nisso. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Pelo menos assim eu respondi. Pergunta até do irmão que perguntou que foi batizado na Ieba, não seria Ieba ou que lá. Então já você pode perceber isso. Só é nessa resposta que eu dei. Se o homem de Deus foi batizado, não é a principal condição. Primeiro, é você crer de todo o coração. Segundo, o próprio homem que batizou você ser de Deus. E se o homem que batizou você ser de Deus, está naquela igreja de Deus, onde você quer, onde você foi batizado. Agora, é possível que na igreja onde você foi batizado, essa igreja de Deus e o homem ser de Deus, ainda seu batismo não tem peso. Por causa de quê? De você. Porque você não creu de coração, você foi hipócrita. Tá bem? Você foi hipócrita. Até o dia que você vai se arrepender de coração e busca para receber o batismo, ou nascer de novo, e receber o batismo com o Espírito Santo. E assim, glória a Deus, como homem, Deus já havia ligado no céu o batismo nas águas, e aí a partir daí aquilo vai começar a ser considerado válido diante de Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Será que posso ouvir um amém, meus irmãos e minhas irmãs? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Para eu não pensar que estou só, né? Para eu não pensar que só estou aí. Amém. 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 Glória a Deus. Não, estamos Amém. atentos. Estamos Amém. atentos. Amém, pastor. Está a gravar. Amém. Glória a Deus, Deus adores. Estamos Glória a presentes. Deus. Amém. Ora bem, então vamos começar já a hora. Pastor Rufino. Muitas... Sim, quem estava lá? Obrigado, Leona. Não, tem uma irmã que levantou a mão, eu pensei que tem uma inquietação, mas ela acabou de sair agora mesmo. Ok. Eu vou... E às vezes via em casa, né, assim, fotos de uma avó pendurada na parede, mas eu sempre questionei, né, depois de adulta, será que é lícito termos fotos de pessoas assim em casa, assim na parede, ou então em alguma prateleira? É lícito isto? Mas as fotos que são de alguém conhecido? Sim, de alguém conhecida, avó, uma avó, por exemplo. E a Pessoas pretensão, conhecidas. qual é a pretensão de pôr estas fotos nas paredes? Qual a intenção? Normalmente quando se faz isso sempre há uma intenção. Agora não sei. Eu era criança, mas eu observava em casa que tinha fotos. As mães falavam, não, é a vossa avó, é a mãe da mamãe, assim. Certo, porque É. há coisas, certo, há coisas que o que conta mais e que faz com que seja algo bom ou mau é a intenção com que se pratica aquilo. A Sim. intenção com que se pratica aquilo. Porque se a intenção for mesmo uma intenção má, então aquilo também que vai se fazer acaba sendo mau. É como aquilo que eu disse há pouco, que a oferta de Caim. O seu coração era mau, então a sua oferta também foi má. Uma oferta podre. É aquilo que a Bíblia diz, tudo é puro para os puros, e o contrário disso é que tudo é imundo para os imundos. Sim. Agora, de forma normal, seria muito bom não colocar fotografia nas paredes da casa. Seria muito bom. Seria mesmo muito... Por quê? Primeira coisa, é que tu vai falar até coisas já pesadas, né? Mas vocês já têm sido acostumados assim, né? Depois tu ensina coisas que coisas muito profundas. Então, por vezes, por causa também de muitas das perguntas que são feitas, depois até acaba falando coisas até que nem queria falar. Então é nisso. Então acontece que muitas das pessoas cujas fotografias, quando não estou a dizer que seja o caso da irmã, ou suponhamos que a pessoa em causa foi uma bruxa. Foi um exemplo. Foi alguém que serviu a Satanás na estrela. E ele morreu. E muitas dessas pessoas não morreram. Foram transladadas do mundo físico para o mundo espiritual.
Eles circulam, e muitos deles até que vêm mesmo até em casa, vocês não estão a ver ela, mas ela está a vos ver. Vai movimento, traz sonho é mesmo, não sei o que, é mesmo ele. Trouxe o sonho, você vai pensar que é sonho, mas é mesmo ele. Porque ele não está morto, é claro, está morto porque está preso no mundo, não deixa ver. Mas ele não quer, não morreu mesmo de morrer, de ser enterrado no seu corpo, não. O Bruce faz uma manipulação, pega um pau, uma casca de bananeira, ou de banana, digamos assim, e eles põem aí, simulam falsa morte, né? E o corpo é levado, e o espírito também, a alma é levado para um outro lugar. Imagina aquela pessoa não morreu. Ou até mesmo alguém que serviu a diabo, foi um grande marabô, um grande bruxo, uma grande bruxa, e ela morreu. E pega aquela fotografia e você põe em casa, ou as fotografias. Aquilo pode servir um ponto de contato dos demônios. Os demônios que usavam aquela pessoa podem vir, começar a se revelar, ou se aproximar naquelas fotografias para perturbar as pessoas. Não estou a dizer as fotografias assim de forma normal, estou a dizer pondo lá nas paredes. Porque os bruxos são assim, eles gostam de usar os espelhos, se até mesmo televisão eles usam, assim, para perturbar as pessoas. Espelho já não se fala, porque até lá no mundo das trevas, na macumbaria, usam isso, né? Que eles chamam lá de espelho mágico. Então, eles podem usar a fotografia para ressuscitar o espírito que usava o tal ente querido, para suscitar o demônio, aquele mesmo demônio, ou até a própria pessoa que não morreu, não mataram ele fisicamente, mas foi trasladado para o mundo do espírito, aparecer através mesmo daquelas imagens, daquelas fotografias, e assim vir desfazer ou trazer, atrair demônios através daquelas imagens. Os bruxos fazem muito dessas coisas. Por isso se aconselha, e melhor mesmo é não colocar essas imagens nos ares. Agora, se tem certeza que aquele homem foi homem de Deus, pode fazer, tem plena certeza. Mas também tem que ter muito cuidado. Porque a tendência é que quando se põe aquilo aí, pode sem saber, a pessoa já está a idolatrar aquilo. Sim. Porque a Bíblia diz que não se pode levantar imagens. Quando se fala imagem, não pensa que é só aquelas imagens de escultura. Existe imagem de escultura e existe vários tipos de imagens. Como aquele imagem visual plástica, então a gente estuda VP, Educação Visual e Plástica. Uma fotografia também pode estar enquadrada nisso. Então a Bíblia diz para não levantar, quer dizer, pôr no lugar mais alto e você ficar lá sempre a olhar assim. E quando mesmo você de tanto elogiar, você já estará fora daquilo que é o elogio normal, já estará no quê? A prestar louvores e adoração àquele ser, àquela pessoa. E a partir daí já se torna idolatria. Acho que vocês ouvem falar de idolatria. Idolatria é prestar culto, é prestar louvor, e seria para Deus ao homem. Mas Jesus disse: aquele que amar mais o pai, mãe, filho, do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, aquele que exceder o seu amor a uma outra criatura que não seja Deus, o vivo Deus, o Criador de tudo, já se tornou idólatra, já se tornou pecador. E aquele que se agarrar a certas coisas, que se agarrar, a Bíblia chama de avareza, também já se tornou idólatra. Tem que ficar sempre toda hora: esse senhor, esse aqui é o avô fulano é o documento. Estou dizendo que seja errado. É mais fácil, pega a fotografia, põe num álbum, esconde lá. Querem ver, vão lá, e pegar um quadro e pôr lá. Ou o pai, eu não sei, todo que chegar, não sei o quê. Quando eles assustar, e normalmente esse demônio entra mesmo naquilo. Depois que observam as pessoas, sempre se perceber, é se tornar idólatra. Por isso eu não ponho quadros de fotografia na minha casa. Não ponho quadro do gênero. Eu já disse, se tem certeza que é homem de Deus, ou você próprio quiser pôr fotografia, põe lá, pode pôr. Mas tem que ter muito cuidado. Eu já disse, se não puser, até será melhor. Agora, a irmã viveu numa casa onde havia essas fotografias,
Não sendo sua casa, você não tinha autoridade também de mandar tirar aquilo. Não tinha como. Então, é possível que você também tenha sofrido as influências negativas dos demônios, como eu disse, que se calhar se manifestavam através mesmo daqueles quadros, daquelas imagens. Se calhar vocês já ouviram a história de bonecos ou de certas imagens que de noite andavam. Essas histórias existem, são muitas. E há pessoas até de tanto desconfiar, usaram câmeras de vigilância para filmar. E filmaram coisas inéditas, coisas misteriosas, nas quais coisas começaram a ver, viram boneco, que é bem boneco assim de brincar, mas que estava a andar. Outros viram o quadro que se mexe a imagem lá que está lá no quadro, saiu, começou a pessoa a fazer movimentos da cabeça, se mexer, não sei o quê. Tá vendo? Por quê? Porque são pontos que os demônios têm aqui, que usam como pontos de contato. Mesmo não havendo nada, não havendo nenhum pecado, mas eles querem sempre procurar uma coisa que eles acham que essa coisa é propícia para usar. Então, sendo assim, de preferência, evitar. E se sofrer influências negativas acerca disso, porque viver naquela casa, então busca Cristo. E ao buscar Cristo de todo o seu coração, esse mal é quebrado. Porque o segredo de todo o coração, então, se torna uma nova criatura. E as coisas às vezes passam e tudo se faz novo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, minha irmã? Amém, pastor. Glória a Deus. É nisso. Glória ao Senhor Deus. Meu Deus. E a nossa live vai ser só já, a nossa reunião vai ser já de muitas perguntas, né? Eu estou a ver aqui o irmão Jesus da ressurreição também aqui a perguntar. A irmã ficou satisfeita com a resposta? A irmã é Ambris? Sim. Sim, eu sempre estava respondendo assim com alguma opção. Queria perguntar algo. Sim, pastor. Era só para perguntar o pastor Rufino, como pastor acerca de fotografias assim na parede de pessoas que morreram. Eu queria saber, são de pessoas que estão vivas, é lícito pode? No fundo, eu expliquei as duas coisas, né? Eu falei, por exemplo, a fotografia a sua própria fotografia, ou de pessoas que estão vivas por aí. Como eu disse, quer dizer, o que muitas vezes faz com que Deus, ou então Deus pesa muito as coisas, pela motivação que deve você fazer aquilo. É como mais um exemplo vivo. Não é pecado o crente usar ouro, nem prata. Há doutrinas que dizem que é pecado o crente usar ouro, usar prata, usar aqueles bons vestidos, não sei o que é pecado. Não é pecado. O problema e que faz com que se torne pecado está na motivação. Qual é a motivação que leva você a usar ouro? Pegar fios de ouro, pôr no pescoço, aqueles mascotes de ouro, aqueles brincos não, aqueles anéis de ouro. Qual é a motivação? Faz com que você vai comprar, a mulher vai comprar vestidos caros para pôr. Qual é a motivação? Normalmente, o que faz isso é que a vaidade. A vaidade é a motivação principal que leva as pessoas a terem esse comportamento. De comprar vestidos muito caros. Já dá para pensar, quando eu pôr esse vestido, todo mundo vai olhar para mim. Quando eu pôr esse mascote de ouro, então esse colar, ou que não sei, esses anéis de ouro, ou de prata, não sei o que lá, todo mundo vai olhar para mim e eu vou responder, olha, isso eu comprei em aonde? Isso é ouro não sei de onde, ouro de Ofir, ouro não sei onde. Eu comprei não sei o que, custou não sei o que. X euros, X dólares, não sei o que, ou $1.000. São essas motivações que fazem com que até aquilo que não seria pecado acaba se tornando pecado. Então, qual é a motivação que leva a pessoa a pegar em fotografia tanto de si mesma como de outra pessoa e colocar na parede pequena? Num quadro e colocar na parede, no lugar alto da sua casa. Qual é a motivação?
Essa motivação é que faz com que aquilo se torne pecado. E os diabos sabem disso. Não se enganem, não se iludam, meus irmãos e minhas irmãs. Eu amo muito vocês, minhas queridas e meus queridos. Não se iludam com aquela teoria de que os demônios que não ouvem os pensamentos. Não se iludam. Primeiro é que os demônios são espíritos. E os pensamentos de onde são processados? Os pensamentos são processados a partir do nosso espírito. É claro que a nossa alma também fala, mas tanto a alma como o espírito são todos espíritos. Por isso vai encontrar em certa parte da Bíblia falar o espírito, se referindo à alma, ou ao mesmo tempo se referindo à alma e ao espírito também, do homem. Mas ambos são espírito. Então tudo se processa no espírito. E os pensamentos se processando do espírito se manifestam na nossa mente. Nós estamos a pensar, mas é o nosso espírito. E porque os demônios são espírito, então eles conseguem notar e dar conta dos pensamentos da pessoa, porque o espírito, os pensamentos é o espírito falando. É como, sei lá, onde está o irmão Jesus da ressurreição. Está aí a falar, eu vou beber um suco bem fresco, mas antes vou fazer um suco bem fresco, um sumo vou misturar com não sei o quê. Você está aí a falar. E alguém está lá ao lado, está a ouvir o que você está a falar. É isso que acontece. E ele está a falar isso, eles vão já correr para quê? Para procurar, ou bloquear aquilo, ou tentar fazer o contrário daquilo que você está a pensar. Então eles conseguem dar conta qual é a motivação que vai fazer com que você coloque os tais quadros de fotografias, daquelas imagens, nas paredes da sua casa, da sua sala, não sei onde. Normalmente quando se faz aquela que chama galeria, uns chamam aqui, como aqui agora chamam galeria do desporto, galeria não sei de que, põe-se aqui aqueles quadros todos. Com qual é a intenção? De fazer uma exibição. Aí está. Essa motivação de fazer uma exibição para que as pessoas ao entrarem na casa possam ver aquilo, é que faz com que aquilo se torne pecado. Não é o quadro em si. E os demônios sabendo disso, então se aproveitam de que há uma porta aberta, a motivação completamente errada. E sendo assim, nós temos porta aberta para entrarmos. Tanto da pessoa que já partiu para outro mundo, como da pessoa que está viva. Então nós vamos incitar aqui. Se ele está vivo, está sendo depois um quadro bonito, olha, não sei o que. Se Deus até for compassivo e misericordioso para conseguir, vai ajudar você. O que ele vai fazer? Vai mandar um bicho, um rato, alguma coisa, vai tocar no outro, ou a própria pessoa, um de vocês mesmo sem querer, toca no quadro, o quadro cai no chambu, daquilo que quebra-se. Se calhar o pai vai ficar chateado, vai dar uma de chapadas, como se diz aqui na gíria angolana, na gíria popular. No calor vai dar boa de embaias aqui. A esposa ou ao filho ou a filha que fez aquilo, sem saber que Deus é que provocou aquilo. Se for espiritual, ao invés de discutir, ficarem a brigar, você. Quer dizer, os diabos, um diabo na mulher, entra na mulher, outro diabo entra no esposo, e os diabos começam a falar nas duas bocas. É você é assado, você é cozido, você não sei o que é gelado, você é quente, você não sei o que, quer dizer, ficam aí a discutir. E os diabos depois saem de lá a darem gargalhada. Olha, mais uma vez nós perturbamos eles. Sim. Se for um espiritual, vai logo dar graças a Deus, porque está escrito em tudo, dai graças a Deus. E vai procurar perceber por que aquilo aconteceu. Depois ele vai dar entendimento que aquilo aconteceu porque Deus não gostou daquilo, depois já estava sendo idolatrado. Então, após uma vez, ela contou seu testemunho de uma calça que alguém lhe havia ofertado. Ele estava nas Lundas. Lundas é que faz parte de uma região lá de uma das províncias daqui em Angola. Luanda é uma província, é a província capital de Angola, mas existem outras províncias além de Luanda. Então, uma dessas províncias onde a apóstolo estava,
mais propriamente numa região chamada que, vamos dizer, Lundas, certo? E alguém lá onde estavam a cumprir serviço de guerra, militar ou paramilitar, enfim, na época de guerra, eles sendo já como crentes, estavam lá fielmente servindo a Deus, e alguém ofertou-lhe uma calça, uma congolesa. E era uma calça de jeans muito boa, e após gostavam daquelas calças de jeans. Houve um período que saiu uma calça de jeans que aqui em Angola chamavam de cubanita, para quem é angolano e que vivenciou passou por aquela era, aquele tempo, sabe muito bem. Mas muito antes de cubanita existiam também outras calças de jeans, enfim. Então, posto o quê? A cada dia pegava aquela calça, lá na mala onde havia posto na pasta, okay? Ele tirava, olhava para a calça e punha a calça, dava lá uns toques, quer dizer, umas passagens de modelo, sim senhor, quando eu for para Luanda, mas é show, essa calça, tirava, dobrava, punha novamente lá onde estava. E quando um dia ele assustou, abriu para tirar novamente para olhar para a calça, levantar no ar e se calhar, pô, está vendo assim a calça que é completamente ruída de quê? Na parte de quê, né? Das nádegas, ruída. Estás a ver? E após lá, epa, por que isso? E Deus deu a entender, você estava já a idolatrar a calça, estava a considerar a calça mais do que qualquer coisa, ou então você estava a considerar a calça acima daquilo que é o normal. Então mandei um bicho para quê? Para que comece a calça. Então, são essas coisas. Então, se Deus amar a pessoa, Deus vai mandar algo e vai quebrar aquilo. E se a pessoa buscar a Deus, se a pessoa for entendida, inteligente, espiritual, Deus depois vai dar entendimento. Mas se for aqueles que não entendem nada, que são também pessoas como o quê? Os animais, como se diz o porco, que se não olha para cima, só para baixo, vai querer lutar. Depois vai procurar que trazer um outro quadro e colocar lá. Enfim, é nisso, irmão Jesus da ressurreição. A motivação. Obrigado por esclarecer. Glória a Deus. Que Deus abençoe então. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso existem os álbuns, né? É mais fácil pegar o álbum, põe lá, a fotografia e vai contemplando. Para você não cair em tentação, para você não ser tentado. Porque senão você coloca lá, a motivação é boa, é só para ver, para lembrar. Mas quando menos assustar, você acaba sendo incitado né? Por diabo, sem saber naquilo que é, né? Que é errado. Quando menos assustar, a cadeia que você se liga, acorda, tendência querer sempre olhar no quadro. Se chegar alguém, queria que as pessoas olhem para aquele quadro que está lá na sua sala, para verem a beleza, para verem que olha. Quando eu era bonito, quando eu era, as mulheres normalmente gostam de dizer, aqui, aí, pastor, irmão, aí quando eu era não sei o quê, quando não sei o quê, quando... E por vezes a motivação é boa, mas é só exorbitar, já era. Você já saiu da linha normal, já passou para outra linha da idolatria. Aí está. E Deus não aceita isso. Glória a Deus. É nisso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. O Luzado disse que hoje será pergunta e resposta. Mas temos que orar. O irmão, filho do rei, perguntou o esquadro de quê? Não estou a entender bem aqui. O esquadro de quê? De escutar. O esquadro de escutar, será que é mesmo escutar ou modo, queria dizer uma outra coisa? Ou de escultura? Escultura. Sim, ok. Eu já falei também disso, nessa explicação que eu fiz há pouco, acerca da inquietação do irmão Jesus da ressurreição. Eu disse, embora não aflorei assim abertamente, mas eu disse que tudo que é quadro de fotografias ou imagens assim de pessoas, ou de qualquer que seja, imagens ou então quadro de esculturas, qualquer que seja,
uma boa coisa está lá, não tem nada que de anomalia, mas aquilo pode servir de laço. Porque se você não sabia, Satanás é o seguinte, o diabo, os demônios são o seguinte. Aquilo mesmo que você está fazendo que é bom, mas ele vai procurar armar armadilha, naquilo, vai te puxando aos poucos, te puxando a pouco, para ver se você cai mesmo naquilo que é. Que é mesmo bom. É lícito, por exemplo, comer. Comer é lícito. Agora imagina, o diabo vai te incitar, te empurrar só para comer, todos os dias comer. Você já estará em pecado. Pecado é que glutonaria. É só comer, só beber, só comer, só beber, só comer. Quando assustar, já está em pecado. Mas comer é lícito. É mais ou menos isso. Poderia pegar muitos outros exemplos. Muitos outros exemplos. É nisso. Glória a Deus. Há mais alguém que levantou a sua mão? Irmão Jesus da ressurreição também queria quê? Como ainda está Tem uma questão. Irmão Jesus da ressurreição? Não, já não, pastor. A mão é aquela que levantei aquela hora, mas ela agora não sai daí, não sei o porquê também. Meu Deus, isso aí lá naquela opção do onde está o mais, depois que vai ver aí que levantar a mão, é só tocar novamente onde está baixar, vai baixar. A falar dele, a mão saiu agora. Amém. Irmão César queria falar alguma coisa. O que é? Eu queria nesse caso. Sim, vou simplificar. Pastor, para nós, né, os crentes que estão arrependidos, que estamos a buscar Deus e já nascemos de novo, como é que a gente nota que fomos batizados no Espírito Santo? Quais são as evidências para a pessoa notar que agora é batizado no Espírito Santo? Quais são as evidências? É muito simples. Quer dizer, digo muito simples entre aspas, né? Porque aquilo que pode ser muito simples para uns, pode ser muito difícil para os outros. A primeira coisa é que quando a pessoa é batizada no Espírito, quer dizer, não se pode confundir nascer de novo com bater com o que é. Com ser batizado no Espírito Santo. Coisas completamente diferentes. Sim. Não se pode confundir uma coisa com outra coisa. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é batizar com o Espírito Santo. Ou ser batizado com o Espírito Santo. Uma vez eu expliquei, quando eu falei acerca dos discípulos, que os discípulos não receberam o Espírito Santo, ou seja, não nasceram de novo, quando estavam reunidos lá no cenáculo, e houve aquele que a Bíblia fala, um som veemente e impetuoso, depois foram vistas por eles línguas de fogo, e que pousou entre sobre cada um deles, e assim começaram a falar, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, como o Espírito lhes concedia. Eles não nasceram de novo naquele dia, os discípulos, não foram só os apóstolos, até os outros discípulos, até não eram apóstolos. Claro, houve uns que naquele mesmo dia nasceram de novo e aconteceu mais do que os simples nasceram de novo. Os discípulos não nasceram de novo naquele dia, principalmente os apóstolos. Os apóstolos nasceram de novo, ou seja, receberam o Espírito Santo, porque só nasce de novo aquele que recebe o Espírito Santo. E assim a palavra, glória a Deus, em que a pessoa havia crido, se torna uma palavra viva e vai produzir resultados, glória a Deus. No dia que Jesus não só ressuscitou dos mortos, quando digo no dia que Jesus ressuscitou dos mortos, não provavelmente no dia que ele ressuscitou, que é domingo, não. Porque depois que Jesus ressuscitou, ficou ainda 40 dias lidando com os discípulos. Não esteve assim todos os 40 dias com os discípulos. Ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Então, numa daquelas aparições, não a primeira mesmo, quando ele aparece onde estavam os 11, os 11 também não estavam, também apareceu depois. Falo 11, mas porque havia mais outros, eu falo 11 apóstolos, mas havia os outros. E depois Jesus apareceu primeiro num que o Tomé não estava, depois aparecem outros que os 11 estavam. Exceptuando já Judas Iscariote, que tinha sido afastado.
Claro, depois também nomearam um outro, que é Matias, que substitui Judas Iscariote. Mas isso não tem muita relevância nesse caso, nesse momento. Então, quando Jesus aparece lá, eles reunidos, fechados, que estavam com medo dos judeus, para que não fossem mortos, Jesus saúda eles, dizendo: Pai, seja convosco. Sim. Depois fala, eles ficaram a ser temorizados, perguntando-se consigo mesmo nos pensamentos, se o que ele estava vendo era verdade, se aquilo não passava de um fantasma, estava aí a enganá-los. E Jesus, sabendo dos seus pensamentos, disse: vejam, cheguem-se, toquem. E vejam que um fantasma não tem osso, como eu tenho. Eu tenho um osso, não sou carne, mas também tenho um osso. E para provar ainda mais que era mesmo ele, mostrou o lado de sorte onde tinha sido, onde o soldado romano tinha espetado a lança, saiu água e sangue. As mãos onde o escravo tinha entrado aos pregos, os pés. Além disso, ainda se estavam a duvidar, pegou, então disse-lhes: vocês têm alguma coisa de comer? Apresentaram-lhe uma metade de pão e também de mel. Ele pegou o pão e aquele que é o favo de mel e começou a comer. Enquanto comia, começou a falar-lhes. Mas muito antes disso, o que ele fez? O outro escritor fala, que é João, que depois que ele saudou, Pai seja convosco, falou algumas palavras, depois disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vocês. E soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Diz a Bíblia, glória a Deus, já o escritor, que é nesse caso Lucas, Dr. Lucas, descreve, quando Jesus pediu o pão e pegou o favo do mel, começou a comer, começou agora a escrever, a falar as Sagradas Escrituras, a mente dos discípulos estava fechada, que antes Jesus falava não entendiam, eles sentiram as suas mentes se abriram e começaram a entender as Sagradas Escrituras. Sabe por que isso aconteceu? Eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo abriu a mente deles, e aquilo que eles antes não entendiam, que Jesus falava, mas tudo era pesado para eles, começaram a entender. Então, naquele dia nasceram de novo. Nos restantes 3 anos e meio, não tinham nascido de novo. Estavam simplesmente na palavra, andavam na palavra, eram purificados pela palavra, que é a verdade, mas ainda não tinham nascido de novo. Mas porque permaneceram firmes na palavra, então depois chegaram no lugar chamado vida. Já estavam no caminho, depois conheceram a verdade libertou-os. E Jesus disse-lhes: vós já estás limpo pela palavra que tendes ouvido. Sim, foram libertos pela verdade, purificados pela verdade. E chegaram depois no lugar chamado vida, e assim receberam a vida. Glória a Deus. E no dia daquele dia de quê? Que houve aquele vento veemente e impetuoso, que a Bíblia chama de dias que se cumpriram, que é o dia de Pentecostes, passo pleonagem. Aconteceu o chamado batismo, pode ser designado batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Por isso ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Só fica cheio do Espírito Santo quem já tem Espírito Santo. Agora é possível, Deus é possível, Ele é soberano, fazer a pessoa nascer de novo ao mesmo tempo e ficar cheio do Espírito Santo. É possível, mas raramente isso acontece. O normal é sempre que primeiro receber o Espírito Santo, depois de buscar, vai ficar cheio do Espírito Santo, ou seja, vai ser batizado com o Espírito Santo. Então não se pode fazer confusão. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e ao mesmo tempo ficaram cheios do poder. Quer dizer, batismo com o Espírito Santo e batismo que é com poder. Por isso eu disse, aquela se calhar nem terminei o raciocínio, que não existe só um batismo. Existe o batismo nas águas, existe o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo de fogo. O batismo do Espírito Santo e batismo de fogo. Esse batismo de fogo significa, primeiro, receber, ou seja, receber o poder do alto
Para quê? Para operar na virtude do Espírito. E o outro significa passar provas de fogo. Passar mesmo provas de fogo. E essa prova de fogo tem a ver com quê? Com mortes. Por isso que Jesus disse a João e a Tiago, quando eles disseram assim, nós queremos que cada um de nós, um sente à sua direita e um à esquerda no seu reino. Jesus disse, vocês não sabem o que estão a pedir. Vocês não sabem. Vocês não sabem. E Jesus indaga a eles, pergunta-lhes, vocês poderão beber o cálice que eu hei de beber? Vocês poderão ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E eles disseram, sim, Senhor. E Jesus, olhando para eles, na palavra do conhecimento, ou então na palavra da sabedoria, deu conta que eles, na verdade, seriam batizados no batismo em que Jesus era batizado e que eles, glória a Deus, provariam o cálice de Jesus. E Jesus disse, na verdade, vocês serão batizados no batismo em que sou batizado e vão provar o cálice. Vão beber o cálice que eu hei de beber. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É por aqueles para quem o meu Pai já destinou. Já destinou desde a fundação do mundo. Glória a Deus nas alturas. Então, aí que Jesus mostrou a eles que eles seriam batizados com fogo. Batismo de fogo. E veja o que aconteceu com Tiago. Tiago logo já começaram a pregar o evangelho, ficaram dispersos. Herodes cortou a cabeça de Tiago. Bebeu o cálice da amargura e foi batizado com batismo. No batismo com que Jesus, no batismo em que Jesus foi batizado, que é a morte. João também é a mesma coisa. Não negaram a Jesus porque já estavam cheios do Espírito Santo. E outra coisa também, esse batismo com o Espírito de fogo tem a ver também com o quê? Com as aflições que as pessoas passam. O crente, que significa antes de você ficar cheio do poder de Deus, você passa num deserto. E aquele deserto é um estágio. Veja Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, já tinha Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque orou lá no Rio Jordão, depois foi batizado. Porque quando ele como já tinha Espírito Santo, João Batista batizou ele, confirmou aquilo que era já uma realidade na vida dele. Depois, saindo das águas, olhou para o céu, orou. E diz a Bíblia, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba. Pousou sobre ele. E diz a Bíblia, ficou cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito conduziu ele para o deserto, para lá ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E terminado aquele período, então os demônios, o diabo fugiu e os anjos desceram e serviram. E Jesus, saindo do deserto, cheio da virtude de Deus, virtude e poder de Deus, dirigiu-se para pregar tudo do Espírito Santo. Não são do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, lamento-me bastante. Eu recebi já uma mensagem aqui de que o meu saldo de dados nesse caso, né? Vai ser aborrecido. Significa que a qualquer momento eu poderia sair do ar. Mas sim, eu vejo aqui 90% dos gastos. Glória a Deus. Mas enquanto não sair, vamos continuar. Então, foi assim. Ele, glória a Deus, cheio da virtude do Espírito Santo, vai para a Galileia, começa a pregar. E glória a Deus, nas alturas. Assim vai-se, é o que acontece. Batismo nas águas, a confirmar aquilo que você já criou do coração, nasceu de novo. Batismo com o Espírito Santo para ficar cheio do Espírito Santo. E batismo de fogo, ou de poder, que pode ser para você vai padecer, sofrer, passar desertos, para ser aprovado e assim ser capacitado por Deus com o seu poder, com a sua plenitude, para quê? Para pregar o evangelho, para testemunhar a Jesus Cristo com virtude. Jesus disse aos discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Sim,
e assim ser minhas testemunhas, glória a Deus, em toda Jerusalém, Judeia, glória a Deus, Samaria ou Galileia, até os confins da terra. E é assim que acontece. Mas se a pessoa não ficar cheia de quê? Não só do Espírito Santo e nem de poder, tudo que ele testificar, que ele falar, será letra, e a letra mata. Não vai que essa coisa não vai transformar ninguém. Se alguém que já tem o Espírito Santo que nasceu de novo, que não está cheio do Espírito Santo nem cheio de poder, que faz transformar a vida das pessoas, imagina quem está vazio, nem o Espírito Santo tem. Só Deus. Só Jesus Cristo. Então é nisso. É nisso. E as evidências quais são de que a pessoa está cheia do Espírito que está ali? Foi batizada com o Espírito Santo. Normalmente eu vou falar primeiro. Mas não significa que seja uma condição sine qua non, ou seja, que seja algo imperativo. Mas é algo mesmo que acontece. E quando alguém é batizado com o Espírito Santo, se manifesta nele que não somente o dom de línguas, de falar em línguas. Mas estou a dizer, não significa necessariamente que isso possa acontecer. Mas é uma das evidências. Não é aquele falar de meditar, não vou falar assim, não. É falar línguas conforme o Espírito conceder, que significa na inspiração do Espírito Santo. Não começa a brincadeira aí, cheio de demônios, ou então o homem na carne, como lá na Maná. O pastor ainda ensina que os irmãos a falar em línguas. Isso é brincadeira do diabo. Brincadeira do mau gosto. Brincadeira do mau gosto. Não é isso. Aquilo é na inspiração do Espírito Santo, como foi com os apóstolos, dos demais discípulos. E depois outra coisa é que você começará a ver a manifestação dos dons do Espírito Santo na sua vida. Ou um dom, ou mais de um dom a se manifestar. E com naturalidade aquilo começará a se manifestar, porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. E outra coisa, você terá um novo entendimento. Se só já com o novo nascimento você começará já a entender não só as coisas, mas cheio do Espírito Santo, a sua percepção é bem diferente. E outra coisa, o desejo pelo mundo, o desejo pela carnalidade, pelo mundanismo, já não se fará parte mais da sua vida, já não existirá mais. Você não vai ter mais aquele impulso aí que é lutar consigo mesmo, ou que peca, não. Isso só acontece quando a pessoa ainda está vazia, ou então ainda até uns já nasceram de novo, mas não estão a lutar, vai não, porque ainda a sua vasilha ainda está lá no fundo, só um pouquinho de azeite, só um pouquinho. Está lá. E uns até por causa da temperatura do pecado, aquele azeite acaba sendo sugado, seca-se. Só como quando se põe o óleo, o azeite na frigideira, por causa de muita temperatura, depois, por causa de ser pouco, também aquele óleozinho, se até mesmo muito, se ficar lá muito tempo, depois desgasta. Agora imagine que é um pouquinho só. Em pouco tempo aqui depois some, senão se encher. É mais ou menos isso. Então a necessidade de quê? De se buscar, que se nascer de novo tem que continuar a buscar. Quando você buscar, vai enchendo a sua vasilha, vai enchendo. Quando nos assustar, a vasilha ficou completamente cheia. Significa que o homem está cheio do Espírito Santo. Agora ele tem que buscar para aquilo transbordar. Significa plenitude. Glória a Deus. O casaco do Elias. Plenitude desce sobre a pessoa. Aí já não só estará fazendo bem as pessoas, mas também libertando os oprimidos do diabo. Porque está escrito: e como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, cheio do Espírito Santo e cheio de virtude e cheio de poder, o qual andou fazendo bem. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por quê? Porque estava cheio da virtude de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, tudo compreendido. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Muita unção, muita unção. Glória a Deus. Amém. É pena que nada aqui. Eu vou sair do ar porque o meu que já assinalou. Mas pronto, vamos começar já a orar.